Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de PHP orientado a objetos. Eu sou o Bobrinha e nessa aula nós vamos conhecer dois métodos mágicos, o construct e o destruct, que nos permite aí definir o comportamento inicial da nossa classe. Ou seja, no momento que a gente cria a classe, nós passamos parâmetros como se fosse uma função para que ela funcione, ou seja, ela só vai funcionar se a gente definir aí os parâmetros, passar aí os parâmetros corretos. Bom, vamos direto ao ponto. Eu já estou aqui, como eu já havia falado, com a minha classe criada e com o meu arquivo 24 sendo executado também, e já dei um require aí. Bom, eu vou criar então atributos, vou colocar aqui um atributo chamado nome, vou criar aqui mais um atributo, uma idade, sexo. Claro que existe vários outros atributos que você pode estar colocando aí, no entanto, esses três podem servir aí para dar o exemplo. Eu espero que você implemente e complemente aí a classe. Criado aqui meus atributos, vou aqui dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui no meu arquivo e vou instanciar aí a minha classe. Ou seja, eu vou criar aqui um objeto chamado pessoa e vou então, utilizando a palavrinha reservada new, instanciar a minha classe pessoa. E vou debugar a minha classe já. Vou aqui pegar e dar um var dump em pessoa. Ctrl S para salvar. Perceba então que o meu objeto pessoa foi criado. Deixa eu aumentar o zoom aqui. E todos os meus atributos por padrão são inicializados com valor nulo. Bom, esse var dump aqui pode ser feito de uma forma diferente, que eu normalmente gosto de fazer na própria classe quando eu estou trabalhando com classe. Que eu vou deixar comentado, não é obrigatório, tá? É só mais um exemplo que eu vou estar passando. Vou aqui dar um Ctrl S para salvar, sumiu ali. Venho aqui na minha classe, o que eu costumo fazer? Eu costumo então criar uma função, ou seja, um método, para fazer o debug para mim. Então eu vou aqui, function, debug. Poderia ter outro nome, tá? Vai aí da sua preferência. Não vai receber nenhum parâmetro. E dentro eu simplesmente dou aqui um retorno, var dump, e coloco aqui o meu diz. Com esse diz aqui eu estou referenciando a própria classe inteira. Então eu estou dando um var dump, estou debugando o que está acontecendo na classe inteira. Então eu costumo usar desta forma. Venho aqui, dou um Ctrl S para salvar. Venho agora no meu objeto pessoa e chamo lá hífen setinha de maior, o meu método debug. Dou aqui um Ctrl S para salvar. Perceba que tem aqui o mesmo resultado. Nada te impede de fazer um var dump aqui no arquivo. No entanto, eu gosto de criar uma função para cada classe, tá bom? Essa é só uma opção. Bom, vamos então conhecer aqui o nosso método mágico construct. Então eu venho aqui em function e os métodos mágicos a gente inicia eles com underline, underline. O NetBeans aí já vai te mostrar aqui alguns métodos mágicos. Perceba que ele já tem ali método mágico, método mágico. A gente vai conhecer alguns. Nós vamos trabalhar então aqui com o construct e o destruct, certo? Nosso construct aqui, cliquei, ele já monta ali para mim. Por padrão, quando você não cria método construct, ou seja, quando você não define aí um método construtor, automaticamente, como a gente já viu aqui no nosso debugging, as propriedades, ou seja, os nossos atributos, são todos inicializados com valor nulo. E o que esse método construtor nos permite fazer aqui? Como eu havia falado, ele define aí o comportamento inicial de um objeto, ou seja, a hora que eu criar ele, eu posso colocar, por exemplo, parâmetros. Por exemplo, aqui no meu construct, eu venho aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui a variável nome. Este nome é uma variável independente do atributo aqui, tá? Eu vou colocar nome, pois na hora de funcionar a classe, eu vou requisitar nome, então fica mais coeso, mais fácil passar os parâmetros de acordo com os nomes dos atributos. Não é obrigatório, mas é um padrão aí que deve ser seguido para facilitar a manutenção e o entendimento do código. Então passei aqui meu nome, venho e passo aqui a minha idade e venho e passo aqui o meu sexo. Então a partir desse momento, a minha classe só vai funcionar, ou seja, a minha criação do objeto só vai funcionar se eu passar esses parâmetros. Se eu vier agora e dar um Ctrl S para salvar, você vê que ele já me gerou um erro ali. Um pouco zoom aqui, falando que está faltando argumento. Então eu venho aqui agora no meu arquivo, pessoa, vou até apagar aqui. E agora quando eu crio aqui a instância, ou seja, quando eu chamo a minha classe, perceba que ele já está pedindo ali para mim nome, idade e sexo. Se eu clicar aqui, você vê que agora só vai funcionar se eu preencher. Então aqui no meu nome eu vou colocar Bobrinha. Tab, ele já pula ali para a próxima propriedade. Vou colocar aqui a idade 32 e o sexo vou colocar aqui M. Venho aqui Ctrl S para salvar. Está corrigido aí o erro. Mas perceba que eu defini aqui os valores e eles não foram salvos ali nos atributos. Bom,
eu venho aqui na minha classe pessoa e agora eu vou definir aí que o que eu passar aqui nos meus parâmetros, ou seja, no comportamento inicial da minha classe, vai ser atribuído, ou seja, o valor vai ser atribuído aos meus atributos aí, ou seja, as minhas propriedades. Então, para isso eu uso o que? O dis, por exemplo, o meu disnome vai ser igual ao que? Ao que eu recebi ali em nome. Agora, se eu vir aqui e dar um Ctrl S para salvar, perceba que ele então atribuiu ali o valor que eu recebi ali em nome no meu atributo nome, ou seja, um string. Ctrl Shift setinha para baixo, mais uma vez, para duplicar a linha para mim. Então eu tenho aqui idade, passo aqui idade, e tenho aqui sexo, e passo aqui sexo. Ctrl S para salvar, e os dados são exibidos ali para mim, salvando corretamente. No entanto, se eu vier aqui no meu arquivo, ou seja, na instância da minha classe, por exemplo, e na idade aqui, eu passo ela como string, por exemplo, vou colocar aqui uva. Ctrl S para salvar, perceba que ele foi salvo ali do mesmo jeito. E o nosso atributo idade, pela lógica, deveria receber apenas números. No nosso comportamento inicial, a gente pode definir o tipo de dado que a gente quer receber ali para que a classe funcione, ou seja, para que ele armazene no nosso atributo ali. Por exemplo, aqui, antes da minha variável aqui, ou seja, depois do nome, eu vou fazer o que aqui? Vou colocar aqui entre parênteses e o tipo de dado que eu quero que seja aceito. Neste primeiro caso, eu vou colocar aqui string. No segundo dado, eu vou colocar aqui int. Aqui são os tipos de dados que eu quero receber. E o meu sexo também vai ser do tipo string. A partir desse momento que eu defino o tipo de dado que eu quero que seja aceito, é a minha classe, ou seja, ele só vai armazenar o dado se for o tipo correto. Senão, ele vai deixar o valor zero, ou seja, ele não vai armazenar. Venho aqui, dou um Ctrl S para salvar. Percebo que agora o nosso int passado ali não armazena mais o valor. Se eu vier aqui agora na minha classe, por exemplo, aqui no sexo e colocar o número 3, Ctrl S para salvar, ele já converte ali para mim o número 3, ou seja, em um string. Ctrl Z aqui para voltar. E o nosso uva aqui agora, que ele não está armazenando, qualquer número que eu colocar, Ctrl S para salvar, ele vai armazenar lá, como sendo um int também. É claro que existe outro tipo de validação para a gente verificar se é realmente um tipo de dado correto, se os dados foram realmente preenchidos. No entanto, isso aqui é apenas um conhecimento que você deve ter. A gente vai utilizar outros métodos também. Voltando aqui na nossa classe, então esse aqui é o nosso comportamento inicial. Por ser um método mágico, ou seja, ele é executado automaticamente, eu posso realizar algumas ações. Por exemplo, eu vou aqui dar um echo e vou escrever aqui o objeto, colocar aqui um laço, nome, foi iniciado. Se eu vier aqui e der um Ctrl S para salvar, perceba que o meu echo foi executado automaticamente, seja porque nosso construtor é mágico. Toda vez que eu criar um objeto, esse echo vai ser executado automaticamente. Deixa eu vir aqui mais um exemplo. Ctrl Shift setinha para baixo para duplicar aí. Vou colocar aqui pessoa 1 e pessoa 2. Vamos dar apenas um nome aqui. Sei lá, tia Leila. Colocar aqui uma idade e colocar aqui sexo F. Ctrl S para salvar. Deixa eu só separar aqui com o tag BR para ele quebrar a linha aí. Senão fica ruim de ver. Ctrl S para salvar. Então tá ali, o objeto bobrinha foi iniciado, o objeto tia Leila foi iniciado. E toda vez que eu criar aqui o objeto, meu echo vai ser executado automaticamente. Além do método mágico construct, nós temos também o método mágico destruct, ou seja, o destrutor ou finalizador. É um método mágico que é executado automaticamente quando o nosso objeto é deslocado da memória, ou seja, quando ele deixa de ser utilizado. Ele, apesar de não estar presente, ele é executado automaticamente e ele existe. No entanto, se a gente quiser deixar ele de forma explícita, nós temos então o nosso function, underline, para ver os métodos mágicos, e temos ali o destruct. É algo pouco utilizado, no entanto, é um conhecimento que você deve ter aí. Eu simplesmente vou aqui dar um eco, ou até simplesmente copiar aqui essa linha de cima, Ctrl V aqui embaixo, e vou colocar aqui, o objeto foi finalizado. E Ctrl S para salvar, perceba que ele foi ali, depois que os objetos foram criados, depois que o meu último debug aqui foi feito, tá? Ele está dando esse debug aqui porque eu estou chamando o meu método debug no objeto pessoa e ele está pegando aqui a segunda linha aqui, tá?
Em alguns casos, se você quiser o debug de vários objetos, você pode utilizar aquela outra forma. Deixa eu comentar aqui o meu método. Debug, venho aqui no nosso pessoa, posso criar, por exemplo, pessoa 1 e aqui pessoa 2. E no meu Vardamp aqui eu coloco pessoa 1 e pessoa 2. Ctrl S aqui para salvar. Então agora eu tenho um debug nos meus dois objetos. Primeiro eu crio eles utilizando o nosso comportamento inicial, ou seja, junto com o nosso construct. É exibido então o debug. Automaticamente o destruct é inicializado, tá? Ou seja, ele destrói aí o objeto quando ele deixa de ser utilizado na memória. No entanto, eu estou deixando aqui de forma explícita que ele vai escrever, ou seja, o nosso destruct aqui, ele simplesmente vai escrever que o objeto foi finalizado, tá? Então, esses são os métodos mágicos construct e destruct. Espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.